Boa noite, boa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, acho que sim. Já vamos começar nosso primeiro evento. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Este é o Crescer Enem, é um projeto do Instituto Crescer, que eu tenho orgulho de dizer que desenvolvemos em parceria. O Crescer Enem é um conjunto de aulas que vão ser disponibilizadas para quem quiser, para quem tiver interesse, a respeito do Enem, porque nós estamos em quarentena, tem muita gente sem aula, muita gente precisando estudar, e nem todo mundo tá tendo acesso a videoaulas, a coisas assim. Então a gente resolveu fazer esse projeto para tirar dúvida da galera. Então a ideia aqui é que vocês vão ter acesso a professores, vão poder tirar suas dúvidas, acessar aqui um chat de perguntas e respostas para a gente falar sobre o Enem. Essa aula é uma aula de física, essa é a nossa primeira aula, e você pode conversar comigo nessa parte aqui que tem à direita, ó, de perguntas e respostas. Deve estar escrito aí, faça uma pergunta. É por aí que você vai poder interagir comigo, tá? Então, vamos começando. Este é o Crescer Enem e nós estamos na nossa primeira aula de física. Hoje eu vou falar com vocês sobre a física do Enem, né? Não especificamente sobre um assunto, mas de modo geral, o que é que cai no Enem de física e como é que a gente se prepara para isso, tá certo? Mas nós já temos também aulas agendadas de matemática e de biologia. As aulas de matemática vão ser na segunda-feira, às 19 horas, com a professora Sandra. E as aulas de biologia vão ser na terça-feira, às 19 horas também, com o professor José Anselmo. E, claro, nas quintas-feiras, às 19 horas, aqui comigo, vocês vão ter aula de física. Eu sou Ivan Pontello, professor de física. Então, fiquem ligados nas nossas divulgações, a gente vai ficar, a gente vai divulgar para vocês nas nossas redes sociais, tanto do Instituto Crescer quanto nas minhas, vocês vão poder ter acesso a tudo que vai rolar, as próximas aulas, vocês vão poder dar sugestão de assuntos, de dúvidas, de questões que vocês querem que a gente resolva, tá? Então vocês vão poder interagir aqui, esse canal é para vocês, esse canal comunicativo é para vocês, para a gente tirar dúvidas e para a gente ajudar vocês a se preparar melhor para o Enem, tá? Então vamos conversando aqui comigo. A Bianca já mandou um oi, tudo bem, Bianca? Saudade de vocês. Eu vou ter aqui ex-alunos, eu vou ter pessoas que eu nunca vi na vida. A ideia é ajudar o máximo de gente possível. Então, se você conhece gente que está sem aula, gente que está precisando se preparar, manda lá o link. Essa aula é aberta para quem quiser. Pode mandar o link para todo mundo para a gente poder estudar junto aqui, tá legal? Oi, Zé. O Zé tá mandando um abraço aqui. Ele está acompanhando o Zé Anselmo, é o professor de biologia, que vai dar aula para vocês na terça-feira de biologia, tá? Ele já está acompanhando aqui nossa primeira aula, então vão mandando aqui os comentários de vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. Aqui à direita tem a área de perguntas e respostas, vocês podem ir mandando perguntas e eu vou interagindo com vocês aqui, tá bom? Para você ficar ligado na nossa agenda, no que a gente vai fazer, vocês podem me seguir ou seguir o Instituto Crescer. Eu mandei aqui. Nossa, ficou bagunçadão. Deixa eu ver se eu ajeito isso aqui melhor. Vou excluir essa. Eu estou fazendo aqui, olhando aqui para o comentário, tá, galera? Eu acabei de publicar aqui, mas ficou muito bagunçado. Então, deixa eu ver se eu melhoro isso. Tá, vamos ver. Não ficou bonitinho. Poxa, não ficou do jeito que eu queria. Bem, eu estou mandando aqui do lado, vai ficar assim bagunçado, depois eu acho um jeito melhor de fazer isso com vocês, tá? Aqui, os meus contatos, tá escrito assim, Ivan Pontello. Aí tem eu no Instagram, eu no Twitter, eu no YouTube, tá? Vocês podem me procurar. Essas aulas aqui vão ser ao vivo, vocês vão poder tirar dúvidas comigo. Sejam sempre aqui, quinta-feira, às 19 horas, que a gente vai tirar dúvida de vocês. Mas elas vão ser também registradas e postadas no YouTube, para caso alguém tenha perdido, queira acompanhar depois, queira rever alguma coisa, elas vão estar no YouTube, tanto no meu YouTube pessoal, quanto no YouTube do Instituto Crescer, tá? Então, vocês podem me seguir lá no YouTube, ou no Instagram, ou no Twitter, e aí vocês podem mandar dúvidas, mandar perguntas, mandar questões para eu resolver, tá? Fiquem à vontade, me sigam lá. E sigam também o Instituto Crescer para vocês saberem das outras aulas, dos seus professores, de tudo que vai rolar aqui no Crescer Enem, tá bom? Então, eu tenho aqui as contas do Instituto Crescer lá no Instagram, é @instituto.crescer, no Twitter é @instcrescer e no YouTube é instcrescer, tá? Então, fiquem ligados, porque a gente vai ter muita novidade aí pela frente. Beleza? Então, vamos começar.
Na aula de hoje, o que a gente vai falar? Da física do Enem, né? Quais são as matérias mais cobradas, né? O que cai mais no Enem? Olha, eu fiz um levantamento bem legal que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu faço isso rapidinho aqui. Tá aqui, cadê o meu Excel lindo que eu fiz? Contagem de questões. Eu espero que vocês estejam vendo minha tela. Olha que lindo. Olha que lindeza. Deixa eu ver aqui se vocês estão enxergando isso. Não estão ainda não. Vocês estão só vendo minha cara e eu falando, olha que lindeza. Não tem nada de lindeza aí. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Tá, pronto. Vamos lá. Pronto. Acho que agora vocês estão enxergando a tela do meu Excel lindão, né? Deixa eu ver aqui se está visível para vocês. Eu posso até tentar aumentar aqui. Esse primeiro gráfico, olha, eu fiz um gráfico de todas as questões que já caíram no Enem, de 2007 a 2017. E aí, tabulado por assunto, tá? Qual é o assunto que é mais cobrado no Enem? Nessa estatística de 2007 a 2017, juntei todas as questões e fiz essa tabulação aqui. Tá legal? Então, olha, o que cai mais? Cai mais mecânica. Não, eletromagnetismo, na verdade, né? 31% das questões, um terço da prova é de eletromagnetismo. Mas cuidado, eletromagnetismo é muita coisa. Na verdade, eletromagnetismo é toda a matéria da terceira série, no currículo regular, né? Então, é quase um ano de assunto aí. Então, razoável que seja um terço da prova. O outro terço da prova, ou quase isso, né? É um pouquinho menos, é o assunto de mecânica. Mas, bem, mecânica é tudo que a gente vê na primeira série, no currículo regular. Então, você tem a primeira série, mecânica, a segunda série é termologia ótica e ondulatória, né? E a terceira série é eletromagnetismo. Então, o Enem fica aqui razoavelmente um terço para cada série, né? Com um foco um pouquinho maior em eletromagnetismo, porque na terceira série, normalmente, o currículo é encurtadinho para a gente fazer uma revisão lá no final do ano, né? Para preparar para o Enem. Então, o eletromagnetismo fica um pouquinho encurtado e ele é muito cobrado no Enem. Olha, essa é uma péssima notícia para vocês, na verdade, né? Porque a gente está aqui de quarentena, a galera que está na terceira série não está vendo eletromagnetismo direito, né? E olha, despenca no Enem, eletromagnetismo. Então, a gente precisa estar atento com esse assunto, porque ele cai muito e pelo menos a galera que está na terceira série ainda não viu direito. A galera que está em cursinho, que já fez, vai fazer de novo, enfim, pelo menos já tem uma base de eletromagnetismo para trabalhar, né? Mas então esse é um ponto de atenção para a gente poder se preparar melhor aí para o Enem. Galera que está na primeira e na segunda série também, aí não tem o que fazer, né? Pode até dar uma olhadinha lá na matéria, ver se entende alguma coisa, ótimo. Mas aí é aquela coisa de, bom, isso eu ainda não vi, tudo bem se eu errar uma questão dessa, não tem problema, foca no que você já sabe, né? Mas então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? De maneira geral, o Enem é razoavelmente dividido entre primeira, segunda e terceira séries, né? Então, a gente tem aqui um foco grande em eletromagnetismo e um foco grande em mecânica. Só que cuidado, porque eletromagnetismo é uma coisa muito grande, ela é subdividido, tem eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo, são 4 grandes pedaços, né? E mecânica não são só 4, não, é um monte de pedaços, tem cinemática, leis de Newton, energia, trabalho, potência, hidrostática, gravitação universal, é muita coisa na mecânica, né? Mecânica é um negócio enorme, cabe na primeira série inteira. Então, na verdade, esse pedaço grande do Enem aí é subdividido em vários pequenos pedaços, tá? Mas isso, bem, essa é a estatística de Enem 2007 a 2017, certo? Como é que foi 2019, ano passado? Fugiu um pouco disso, tá? Vejam bem, eu fiz aqui o gráfico só de 2019 e reparem que é um pouquinho diferente. A mecânica pesou muito mais, o eletromagnetismo deu uma reduzida boa, né? Era 31% e virou 20%. A mecânica era 27%, virou 40% da prova. Então, eles pesaram bem mais na mecânica, tiraram um pouquinho de eletromagnetismo. Ondulatória quase sumiu. Olha, teve uma questão de ondulatória no ano passado, em 2019, né? Ela era 20% da prova, virou 7%. Então, bom, essa coisa de tentar ficar adivinhando o que vai cair na prova não é uma ciência exata, né? A gente vai ficar, assim, tendo uma noção do que pode cair, mas o que vai cair, bom, isso a gente não sabe,
né? Ano passado, por exemplo, eles supercarregaram na mecânica, quase esqueceram ondulatória, né? Teve ali alguma coisa de ótica, alguma coisa de termologia. Termologia também é bem grande, né? Quase 6 meses de aula aí só com termologia. E eletromagnetismo deu uma reduzida, apesar de ter sido bastante importante ainda, né? Em 2019, tá? Então a gente tem que estar atento, tem que estar preparado para o que vier, né? Bom, então isso foi ano passado. Deixa eu colocar os gráficos lado a lado, só para vocês verem a ideia de comparação. Olha só. Esses são os dois gráficos que eu tenho para mostrar para vocês. Então, o 2007 a 2017, são 11 anos de Enem. Eu tenho uma divisão bem legal de primeira, segunda e terceira série, né? No ano passado, isso deu uma fugida, tá vendo? A mecânica aumentou muito, o eletromagnetismo diminuiu um pouco, a termologia ficou mais ou menos a mesma coisa, a ótica aumentou e a ondulatória quase sumiu, né? Então, mais ou menos, se prepare para o que vier, né? A gente tem ali alguma divisão razoável, mas não dá para adivinhar, não. Bom, o que eu vou fazer então? Estou mais perdido do que quando a videoaula começou, né? O que eu vou fazer para me preparar? Em que eu foco? Como é que a gente vai resolver esse problema? Deixa eu ver se vocês estão me vendo direitinho. Eu gosto de saber se está tudo correndo bem. Então, gente, conversa comigo, me manda aqui no perguntas e respostas aqui do lado, se está tudo certo, está correndo bem, estão entendendo, faz os comentários para eu saber que está tudo rolando como esperado, né? Vamos lá. O que eu planejei para agora? Bem, mostrei para vocês os gráficos, né, de 2017, 2019, e aí eu quero mostrar agora essa parte da mecânica que eu falei que é um monte de pedaços, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. 2019, por exemplo, teve 40% de mecânica. O que é mecânica? Um monte de coisa. Eu queria mostrar para vocês, desse um monte de coisa, o que costuma cair mais, tá certo? Aí eu fiz um gráfico só sobre mecânica. Cadê ele? Perdi meu gráfico. Onde é que tá? Eu acho que está do lado de cá. Isso, está aqui. Ah, agora sim. Então, eu espero que vocês estejam vendo o meu gráfico aí, bonitão. Olha só. O que é esse pedaço de mecânica, né? Que ano passado foi 40%, nos 2007 a 2017 ele foi ali 27%, mas o que tem ali? Tem todas essas áreas aqui que são subdivisões da mecânica, né? Tudo isso a gente vê normalmente na primeira série. E aí, estatisticamente, de 2007 a 2017, o que mais caiu de mecânica foi hidrostática, que é uma parte razoavelmente fácil, então essa é uma boa notícia. Você tem ali noção do princípio de Pascal, do princípio de Arquimedes, pressão, que é força sobre área, você consegue fazer algumas questões aí, tá? Então, a hidrostática é uma área interessante para a gente focar e dominar para se preparar para o Enem, né? É o que mais tem caído de 2007 a 2017. Ano passado caiu uma questão de hidrostática, tá? Então, tem caído muito hidrostática. Logo em seguida vem cinemática. Cinemática também cai bastante. Cinemática é aquela coisa de movimento retilíneo, uniforme variado, essas coisas aí, né? E depois tem todas essas outras coisas aqui. Deixa eu colocar isso numa tela para vocês enxergarem, ó. Uma lista das partes da mecânica. Olha essa aqui, ó. Se você não conseguir ler agora, depois você vai ver o vídeo no YouTube, dá uma pausa para você conseguir ler essa tabelinha que eu fiz com os pedaços de mecânica caíram de 2007 a 2017. Olha, conservação da quantidade de movimento, 3 questões em 11 anos. Quase não cai, né, gente? Hidrostática foram 18 questões em 11 anos. Tá legal? Então, depois você dá uma olhada nessa tabela para saber o que você foca mais para se preparar, beleza? Então, eu queria só mostrar para vocês das partes de mecânica o que é mais cobrado, o que é menos cobrado. Leis de Newton está aqui, ó, 5 questões só em 11 anos. Mas não se enganem, é porque uma questão que cobre especificamente e exclusivamente leis de Newton é rara. Normalmente, leis de Newton é usada para se cobrar uma questão de outra coisa. Provavelmente ali de trabalho e potência tem leis de Newton. A própria cinemática dá para envolver leis de Newton. Hidrostática dá para envolver leis de Newton, né? Então, leis de Newton é um assunto que é fundamental. E energia também é bastante importante a gente dominar, porque cai em muitas outras áreas que não só a mecânica, né? Troca, transferência de energia e conservação da quantidade de energia é assunto para a física toda, não é exclusividade da mecânica. Então, esse é outro assunto que é importante de saber, tá?
Então, leis de Newton e conservação da energia mecânica são dois assuntos que vale a pena focar um pouquinho, são assuntos-chave da física. Tá legal? Mas tá aí a tabela de mecânica do que cai mais e do que cai menos. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Conversem comigo. Legal. Então vamos lá. Bem, tem uma noção geral do que cai mais e menos no Enem. Mas agora, o que eu faço, né? Como é que eu me preparo e o que eu faço na hora da prova? Cheguei lá na prova, tem uma questão, faço ela ou pulo ela? Uma questão difícil, por exemplo. Olhei e não sei fazer. Faço, pulo, me dedico. Como é que eu faço uma questão de física? Como é que eu faço a prova de física no Enem? Né? Olha, essa coisa de fácil, difícil, pular a questão difícil, chutar ou não chutar, isso tudo tem a ver com o TRI, né? E é importante vocês entenderem como é que isso funciona, porque são tomadas de decisão que vão garantindo os pontinhos a mais, tá? Deixa eu tirar esse gráfico aqui enquanto eu falo sobre isso, que aí já não tem mais nada a ver, né? Parar. Isso, muito bem. Deixa eu ver agora, vocês estão só me vendo. Muito bem. Então, eu estava falando sobre uma questão difícil, faço, tento fazer, pulo, e aí isso tudo tem a ver com o TRI. Como é que funciona o TRI? O TRI, a teoria de resposta ao item, serve para minimizar um pouco o efeito do chute, né? Uma pessoa que não sabe nada faz a prova e acerta um monte de coisa porque é questão fechada. O TRI vem para tentar minimizar esse problema, tá certo? Uma pessoa que não sabe está fazendo a prova. O TRI vai servir para identificar quanto você sabe de fato, tá? Essa é uma teoria desenvolvida na psicologia da educação, na psicologia do desenvolvimento. Ela é super bem baseada teoricamente. Ela é muito interessante. Eu estudei um pouco de TRI e é muito legal o embasamento teórico dele. E na minha opinião, ele realmente funciona. É muito legal, tá? Alguns alunos ficam super irritados porque acertam algumas questões, erram outras e a nota despenca e aí, caramba, TRI, eu teria ido melhor se não tivesse nada disso. Mas, bem, você não demonstrou domínio do conhecimento, né? Então, tem aquela história assim, olha, se acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, sua nota despenca. Sim, mas se você errar a difícil e a fácil, a sua nota vai ser pior ainda, tá? O TRI não tem uma coisa de que uma fácil anula uma difícil e coisa, não tem nada disso. Se você acertar uma questão, é mais ponto para você. Aí a questão vai ser, se você acertar uma questão fácil, você vai ganhar muito ponto. Se você acertar uma questão difícil, você vai ganhar pouquinho ponto. Tá? Você sempre que acertar, vai ganhar ponto. Sempre que acertar, vai ganhar ponto. Acertou uma fácil, vai ganhar muito ponto. Por isso que a fácil não pode errar. Errar uma questão fácil vai perder muito ponto. Tá? A questão fácil vale muito. A questão difícil vale pouco. A questão difícil, então, vai servir para diferenciar a galera que está lá em cima, que está dominando, está sabendo tudo, ou quase tudo. É para diferenciar essa galera aí. Tá? Se você está sabendo tudo ou quase tudo, a questão difícil é para você. Se você está ali na média, nossa, física não é meu forte é, sei lá, humanas ou linguagens, e aí na física não é a minha área. Cara, vai na média. Você não precisa da questão difícil, você precisa acertar as questões fáceis e média, você vai tirar um notão, tá incrível. Tá? A questão difícil serve para diferenciar as pessoas que estão sabendo muito. Então, entender isso já te ajuda a fazer escolhas na hora da prova, né? Se você está na prova, né? Tá fazendo a prova lá. Aí você está na área que você tem facilidade, cara, detona. Acerta as fáceis, acerta as médias e vai para as difíceis tentar com vontade. Se você não está na sua área, aí você vai procurar as fáceis. Não erra as fáceis. Gasta tempo nas fáceis, né? A fácil é o lugar de investir. Você não pode usar a questão fácil para ganhar tempo, por exemplo. A questão fácil é para gastar tempo, é para você não errar de jeito nenhum, faz 2 vezes, presta atenção, tá? Se você errar por falta de atenção, você vai perder muito ponto à toa, entendeu? Então, faz as questões fáceis, acerta, garante. As médias, se der, ótimo. As difíceis, você não vai precisar delas, tá? Porque se você acertar, você vai gastar um tempão e vai ganhar pouquinho ponto. Agora, como é que a gente sabe se a questão é fácil, média ou difícil? Né? Quem determina, quem diz se ela é fácil, média ou difícil? O professor que criou a questão? Não. Quem fala se a questão é fácil, média ou difícil é o aluno que está fazendo a prova.
A gente só fica sabendo se a questão foi fácil, média ou difícil depois que a prova foi respondida. Essa classificação é uma classificação estatística, tá? É mais ou menos assim. Se até 30% das pessoas acertou a questão, ela é uma questão difícil. Se entre 30% e 70% das pessoas acertou a questão, ela é uma questão média. Se mais de 70% acertou a questão, ela é uma questão fácil. Quanto maior a porcentagem de pessoas que acertou a questão, mais fácil ela é e mais ponto ela vale. Então, uma questão que quase todo mundo acertou, vai valer muito ponto. Se você errar essa questão, você vai perder muito ponto. Tá certo? Se tem uma questão que só uma pessoa acertou, ela vai ser muito difícil, vai valer pouquíssimo ponto, ela vai valer décimos. Entendeu? Então, essa questão, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você não está decidindo ali naquela questão a sua vaga, né? Se você não está decidindo ali se você está dominando muito ou dominando pra caramba. Tá certo? Então, a escolha vai muito de o que você tem facilidade, o que você entende que é fácil, médio e difícil. Se para você é fácil, se para você consegue fazer, faz. Se não é a sua praia, esquece, vai para as questões que são a sua praia. Gasta tempo nas questões que você sabe. Essa é a melhor dica que eu faço, tá? Então, usem o tempo com inteligência. Questão fácil, médio e difícil funciona assim, com base na TRI. Faça aquilo que você sabe. Depois que você terminar o que você sabe, aí você volta e tenta fazer aquilo que você não sabe. É a melhor estratégia de prova que eu conheço, tá certo? Bom, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. O nível de questões é estabelecido antes da prova ou de acordo com o acerto? É de acordo com o acerto, depois da correção da prova. Então, depois que todo mundo fez a prova, e aqui a gente vai saber quanto que vale cada questão, tá? É um jeito de valorizar a questão estatisticamente, dependendo de quantas pessoas acertaram a questão. Beleza? Tudo bem? Entendido? Faço a questão difícil ou não faço? Depende. Tá dominando? Tá sabendo tudo? Faz. Tá sobrando tempo, né? Às vezes vai faltar tempo. Você tá dominando, mas não vai resolver todos. Então faz as mais fáceis. Elas valem mais. Como é que você escolhe o que fazer? Comece das fáceis, decididamente. Se não der tempo das difíceis, você vai perder menos pontos. Se não der tempo de resolver uma questão fácil, aí você vai perder muito ponto por falta de organização e não porque você não sabia. Tá legal? Então, organize-se para fazer essa prova, tá? Nesse sentido. Muito bem. O que mais eu quero falar com vocês? Ah, sim. Um dos temas dessa aula, né, é assim, existe técnica de chute para física? Isso é ótimo, né? Eu devo chutar? E se eu chutar e errar, eu não vou perder ponto? Isso eu já comentei com vocês. Olha só, você não perde ponto acertando. Você não perde ponto errando, desculpa. Você deixa de ganhar. Então, se você chuta uma questão e erra, beleza, você deixou de ganhar os pontos que valem essa questão. Se você chuta uma questão e acerta, você ganhou os pontos que valem essa questão, tá? O problema é você não saber uma questão fácil. E isso é um problema, né? Então, olha só. Chutou e acertou, ganha ponto. Ah, mas e se eu chutar e acertar uma questão difícil e errar todas as fáceis? Bom, por errar todas as fáceis, você já perdeu muito ponto. Acertar a questão difícil no chute vai pelo menos te dar os pontos da questão difícil. É muito pouquinho. E é por isso que a sua nota cai muito. Entendeu a lógica? Os pontos que você ganha dependem das questões que você acerta. Tá legal? Acertar a questão difícil te dá pouco ponto. É por isso, né? Erra as fáceis, acerta as difíceis, você vai ganhar pouquinho ponto. É por isso que a TRI minimiza a galera que está chutando. Porque, estatisticamente, você não vai chutar e acertar as fáceis e chutar e errar as difíceis. É muito mais difícil disso acontecer, estatisticamente falando, né? Teoricamente, você vai chutar e acertar ali duas fáceis, duas médias, duas difíceis, o seu índice está péssimo, né? Você precisa acertar todas as fáceis, e aí, médias, fazer o máximo possível, difícil, a que der, deu, tá certo? Bom, então chutar vale a pena? Sim, vale a pena. Tem técnica de chute no Enem para física? Olha, para algumas questões, dá para tentar resolver com noção, tá? Outras não, né? Tem umas questões lá de cálculo da energia gerada por uma hidrelétrica. Tem que fazer o cálculo, não tem muito jeito, né? Mas tem algumas questões que dá para resolver com noção. Eu queria mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu compartilhar aqui uma questão que foi de 2018. Uma questão que, na minha opinião, é fácil,
tá? Eu não olhei a estatística de resolução dela para saber se ela foi fácil, médio ou difícil. Mas vamos lá, é uma questão de ótica. Acho que vocês já estão vendo ela por aí, né? Deixa eu ver. Estão enxergando a questão? Acho que sim. É uma questão de ótica de 2018. Na prova cinza é a questão 123, tá? Do Enem 2018. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A questão fala sobre refração, né? Uma questão de refração. Deixa eu ver se eu desço aqui mais um pouquinho para ficar a questão toda na tela. Muito bem. Bom, eu vou ler o enunciado com vocês, fingindo que é alguém que não sabe resolver a questão, tá? Para eu mostrar para vocês alguma noção de chute, beleza? Então vamos lá, vem comigo, ó. Lá no início, a figura representa um prisma óptico. Prisma, tá escrito aqui, o que é prisma, né? Tá um triângulozão aqui. É aqueles triângulos de vidro, de acrílico, né? De algum material que vai fazendo desvio da luz. Muito bem. Então, a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Ah, professor, já não entendi. Vou ter que chutar essa questão. Não entendi nem o que é isso. Índice de refração crescente com a frequência da luz que incide sobre... Tudo bem, nós vamos ter que chutar. Entendi, tá bom. Vamos ler o resto para ver se a gente acha algum gancho para chutar melhor. Essa aqui é a ideia, tá? Existe técnica de chute? Bom, sim, se você tiver alguma noção do que está acontecendo. Olha só. Então, eu tenho um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde. Isso é muito importante, né? Então, eu tenho uma luz vermelha, uma azul e uma verde. Cadê o feixe? Está aqui, ó. Aí, ele incide na face A. Face A está aqui. Muito bem. Então, tem luz vermelha, azul e verde, incide na face A e emerge na face B. Então, ele passa por dentro e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Então, tem um pontinho aqui em cima, outro aqui no meio e outro aqui embaixo. Um é verde, outro é vermelho e o outro é azul. Eu provavelmente vou ter que saber qual é qual, né? Aí tem aqui uns números que eu não sei o que significa, né? Porque eu não sei o que é índice de refração e não sei o que significa ele ser crescente com a frequência. Muito bem. Mas tudo bem, eu sei que é um vermelho, um verde e um azul. Vai que tem lá amarelo na resposta, eu já vou saber que não é, né? Mas tudo bem, não tem não. Aqui só tem opções com vermelho, verde e azul. A pergunta vem agora, olha. Observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, então, cadê os pontos luminosos? Um é esse aqui, de baixo para cima. Ó. Esse, depois esse do meio, depois esse de cima. Constatam-se as seguintes cores. Qual cor é a de baixo, qual é a do meio, qual é a de cima? É isso que a questão está perguntando. Tá. Se eu não sei qual é o índice de refração, eu não sei como é que ele se comporta, pelo menos eu vou ter que fazer um chute. Vamos lá. Vermelho, verde e azul, né? Vermelho, azul e verde. Eu vou dar uma olhada aqui nessa figura de cima. Eu sei que o violeta está aqui. Aqui está o azul, ó. Azul é o primeiro da figura. Logo depois vem o verde e o vermelho está lá no final. Tá certo? Ele falou que tem alguma coisa de refração crescente com a frequência. Provavelmente vai ser essa sequência aqui. O azul é de uma ponta, o verde é o do meio e o vermelho é o do final. Ou vai ser, então, aqui embaixo, ó, azul, verde, vermelho. Ou então vai ser vermelho, verde, azul. É uma das duas. Só tem 2 opções. Olha, então das 5 opções da questão, eu já caí para 2. Verde com certeza está no meio, porque está aqui, ó. Entre o azul e o vermelho tem o verde. Então, provavelmente o verde é o aqui do meio. Vamos lá nas opções. Qual que tem verde no meio? Essa, opção A, vermelha, verde, azul. E essa, opção C, azul, verde, vermelha. Só tem essa, uma das duas, A ou C. Ó, isso já melhora muito meu chute. Ao invés de eu chutar entre 5, eu chuto entre 2, tá? Já é uma chance muito melhor. 50% é melhor que 20% de chance de acertar, tá certo? Então eu vou em vermelha, verde, azul ou azul, verde, vermelha. E a resposta certa é vermelha, verde, azul. Tá? Então, 50% de chance de você acertar, só porque você viu que o verde está aqui no meio, entre azul e vermelho. Pô, isso é uma noção que me ajudou a chutar, tá vendo? Tá legal? Aproveitando, eu vou só resolver a questão rapidinho, tá? E aí, eu vou ver as dúvidas de vocês, tá? Como é que eu faria a questão de fato? Bom, para fazer a questão, eu tenho que entender que
quanto mais frequência, mais refração. O que significa mais refração? Significa que a luz vai fazer mais curva, vai desviar mais. Quem tem mais frequência aqui? Isso aqui pode ser uma pegadinha. 400 o quê? 400 bananas? Não, 400 nanômetros. Nano significa 10 elevado a menos 9, isso é um número. A unidade de medida aqui é metro. O que eu estou medindo aqui? Comprimento de onda, eu teria que saber isso. Tá vendo? E sabendo isso, que é comprimento de onda, eu sei que dos meus três, o azul tem menos comprimento de onda. O verde é o do meio, o vermelho tem mais comprimento de onda. Quanto mais comprimento de onda, menos desvia. Quanto mais comprimento de onda, menos frequência. E quanto menos frequência, menos refração, tá? Então, o vermelho é o que tem mais comprimento. Cara, sabe como eu lembro disso? Eu fico pensando, eu quero fazer curva, certo? A luz está fazendo curva aqui, ó. Qual vai fazer mais curva? Quem tem menos comprimento. Para mim faz sentido. Eu penso num carro e um caminhão fazendo curva. O caminhão vai fazer menos curva. É mais difícil fazer curva com um caminhão, mais fácil fazer curva com um carro. Então, quem tiver mais comprimento faz menos curva, vai mais reto. Tá? Então, o vermelho que tem mais comprimento, ele vai tentar passar reto aqui, ó. É o daqui de cima, que aí quando refletiu, ele veio para cá. O vermelho é o mais de baixo. Por isso, a resposta é a letra A, vermelho. Tá legal? Então, para responder a questão, eu teria que saber comprimento de onda, a frequência, a relação entre eles, a relação entre a frequência e a refração, saber que quem refrata menos é o vermelho, porque ele faz menos curva, e aí ver o desenho e saber que o vermelho vai ficar embaixo. Uma questão que, para resolver direitinho, ia dar trabalho, mas com uma técnica de chute, deu para ficar entre duas ali, ao invés de ficar entre 5. Tá legal? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta sobre isso. Vamos lá. Seria válido chutar uma questão que seja errada na questão difícil se não der conta de fazer? Sim, você não perde nada. Não fazer a questão, você perdeu o valor da questão. Chutou e errou, você perdeu também. Dá na mesma. Tá legal? Não fazer ou chutar e errar, dá na mesma. Chutar e acertar, você está no lucro. Tá certo? A questão é, se você acertar uma questão difícil no chute, você vai ganhar pouquinho ponto. Tá certo? Se você, mas não chutar, você não vai ganhar nada. Então, vale a pena chutar. Seria válido chutar uma questão difícil? E se você errar, o que acontece? Nada, você não vai ganhar nada. Né? Mas se você acertar, você ganha alguma coisa. Tudo bem? Então, é válido chutar a questão difícil, sim. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Sei que sou aula de física, mas essa lógica de focar nas fáceis vale para todas as áreas? Sim, vale para todas as áreas, vale para o Enem todo, inclusive. Vai que você é muito bom em matemática e péssimo em natureza. Cara, manda ver na matemática, garante muito ponto lá. Depois você vai para a natureza e faz o que você der conta, tá certo? Essa é uma lógica que vale para o Enem como um todo, vale para todos os pontos do Enem. Vale para um comportamento geral da prova. Tá? E aí eu estou trazendo para a física, o que é que você vai fazer? Ah, eu sei muito de hidrostática e não sei nada de eletromagnetismo. Cara, então faz as questões de hidrostática. Mas no eletromagnetismo, pelo menos saiba as fáceis, né? Saiba alguma coisa ali para você não errar uma questão fácil de eletromagnetismo. Entendeu a lógica? As fáceis é muito importante acertar, porque elas valem muito ponto. Mas, de qualquer maneira, vai no que você sabe. Não perde ponto de coisa que você sabe, né? Tá legal? Muito bem. Bom, é isso. Então, agora, depois desse exemplo, eu queria só conversar com vocês assim. Como é que eu estudo para física, então? Né? Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento, vou voltar a conversar com vocês. Ó, tudo bem. Já sei quais são as áreas que mais são cobradas na física, estatisticamente, apesar disso não ser muito certo, tem ali alguma tendência, né? Muita coisa de mecânica, de eletromagnetismo, e aí eu tenho que estudar essas coisas. Beleza. Já sei também que eu vou ter que acertar as fáceis. Então, como é que eu me organizo para estudar para a física do Enem? Vamos lá. Primeiro, organize seu tempo de todas as matérias que eu estou falando, né? Você é muito bom de física e ruim de, sei lá, história, né? Então, você começa estudando física. E aí estuda história quando der. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que garantir os pontos daquilo que você sabe, né? O que você não sabe, você vai gastar um tempão para aprender e
não necessariamente você vai ganhar muitas questões com isso. Se você garantir o que você sabe, por exemplo, física para você é fácil, estuda física, tá? Porque aí você vai garantir as questões que você sabe. Beleza, garantiu muito ponto. Agora vamos para a próxima, tá certo? Então organize seu tempo entre as disciplinas, começando pelas que você sabe mais. Isso vai te dar uma sensação de segurança. Nossa, estou sabendo, tá ótimo. Agora posso ir para os meus desafios, para as coisas que eu não sei, tá? Além disso, vai te garantir as questões que você sabe. E aí você não vai errar por bobagem, tá legal? Então, organize seu tempo entre as disciplinas. Aí, na física, como é que você vai organizar seu tempo? Você vai começar do que é mais fácil para você na física para o que é mais difícil, tá? Se para você hidrostática é fácil, começa com hidrostática. Ah, não, eu gosto mais de ondulatório. Bom, então começa com ondulatório. Começa do que é mais fácil para você. Porque por que eu estou falando para você, né? Eu tenho que acertar uma questão fácil do Enem. O que é uma questão fácil do Enem? É uma questão que todo mundo acerta. Bom, se você achou fácil, a chance de muita gente achar fácil é grande. Entende? Se você achou difícil, a chance de muita gente achar difícil é grande. Então comece pelas partes mais fáceis da física. Na sua opinião mesmo. Ah, não, eu acho que torque é fácil. Beleza, tudo é torque. Torque nem cai muito. Mas pelo menos se cair uma questão, você garante ela. Provavelmente vai ser uma questão fácil, porque torque normalmente é de questões fáceis, né? Agora, você vai estudar indução eletromagnética. Isso é complicado, né? Se cair uma questão de indução eletromagnética, provavelmente ela vai ser muito difícil, provavelmente muita gente vai errar. Entendeu a lógica? Então, comece pelas partes mais fáceis. Isso ajuda nos seus estudos, porque começar pelo mais fácil, você vai entendendo coisas e isso vai te ajudar nas partes mais difíceis. E isso vai te ajudar também na prova, porque dominando a parte fácil, você tem grandes chances de acertar questões fáceis. Tá legal? Então, na hora da física, pega lá a física toda, né? Primeira série é mecânica, dividida em um monte de pedacinhos. Segunda série é ondulatória, ótica e termologia. E terceira série é eletromagnetismo. Muito bem. Como é que eu começo? Ah, eu vou estudar eletromagnetismo que eu não sei nada. Não, meu filho, começa pela parte que você sabe. Começa pela parte fácil. Vai lá para cinemática, vai lá, não sei, eu não sei o que é fácil para você, né? Você vai escolher isso, ótica, por exemplo, propagação retilínea, sombras, né? Isso normalmente é muito fácil, tá? Começa pela parte que você sabe, depois você vai aumentando gradativamente o desafio, beleza? Então, você vai organizar seu tempo entre as disciplinas, você vai começar a olhar para a matéria de física e vai decidir o que é mais fácil e o que é mais difícil. E, por último, você vai usar o critério do ai, mas isso quase não cai. Tudo bem, então isso desce na sua prioridade. Né? Aí isso cai muito, tudo bem, então isso sobe na sua prioridade. Aí você vai usar para ajustar a sua classificação, né? Do que eu estudo primeiro e o que eu estudo depois. Tá? Então são três coisas. Primeiro, organizar o seu tempo junto com as outras disciplinas. Segundo, pega a física, decide para você o que é mais fácil e o que é mais difícil. Faz um ranking. O mais fácil você vai estudar primeiro. Beleza. Depois você vai olhar de novo para esse ranking do ponto de vista de o que cai mais e o que cai menos. Eu acho que eu ajudei vocês nisso, né? Mostrei aqui umas estatísticas do que cai mais e o que cai menos. Você vai ajustar um pouquinho o seu ranking, né? Eu gosto muito de quântica. Acho fácil, acho que para mim eu deito em quântica, mas quase não cai, velho. Então vou descer um pouquinho no ranking, depois eu estudo quântica, né? Entenderam a ideia? Então organizem-se de acordo com essas três coisas. Tá legal? É isso que eu queria falar para vocês. Eu queria agora, se vocês tiverem alguma pergunta, me manda aqui. Estou vendo aqui as perguntas. Deixa eu ver se eu publico aqui. Coisa linda, olha. Vou publicar aqui umas que vocês estão me mandando. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu falei, algum comentário, alguma sugestão, tá legal? Vai me mandando. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta que vocês me mandaram. Muito bem, acho que eu respondi todas, tá? Fiquem ligados, então, para as nossas próximas aulas. A minha próxima aula de física vai ser na semana que vem, às 19 horas na quinta-feira. Minha aula vai ser sempre quinta-feira às 19, tá? Aí eu queria que vocês me mandassem sugestão para o próximo tema. Essa aula foi uma aula de visão geral da física no Enem. Na próxima aula eu já queria abordar um assunto. E aí eu queria tirar dúvidas de vocês. Então, para isso, eu precisava que vocês me mandassem dúvidas.
Então acessa lá meu Twitter, Instagram, o YouTube, qualquer coisa. Eu vou postar esse vídeo no YouTube, tá? Vocês podem comentar, comenta lá embaixo qual matéria que vocês queriam que eu abordasse, ou se tem alguma questão que vocês querem que eu resolva, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não sabem, tá legal? Me falem, por favor, o que eu posso fazer nas próximas aulas, e aí eu já vou definindo com vocês, tá? Lá no Instagram, o meu é @ipontelo, no Twitter também é @ipontelo, e no YouTube o meu canal é ipontelo também, vocês conseguem me achar, tá? Daqui a pouquinho essa aula já vai estar lá. E o Instituto Crescer, para vocês saberem das outras aulas, já tem matemática na segunda-feira, às 19, e já tem biologia na terça-feira, às 19, com o professor José Selmo, matemática com a professora Sandra, tá? Então, fiquem ligados no Instituto Crescer. O Instagram deles é @Instituto Crescer, instituto.crescer, tá aqui. Eu publiquei aqui do ladinho, tá, gente? Aqui na parte de perguntas e respostas, ó. O Instagram é @instituto.crescer, o Twitter é @instcrescer e o YouTube deles também é instcrescer, tá? Para vocês acharem eles lá, fiquem ligados. A gente tem, por enquanto, essas 3 matérias, são 3 professores que se dispuseram a dar aula aqui, né? Física, matemática e biologia. Daqui a pouco, provavelmente, a gente vai ter de outras matérias também, então fiquem atentos e me falem o que vocês querem ver na próxima aula, tá? Tragam dúvidas, questões que eu possa resolver, e é isso. Muito obrigado, eu queria muito agradecer ao Instituto Crescer por disponibilizar aqui a plataforma que eu estou utilizando, que é do Teams da Microsoft, que é o Teams do Instituto Crescer, para poder dar essa aula ao vivo para vocês. Convidem pessoas para assistir essa aula, quanto mais gente, melhor. Essa aula é aberta, é pública, para quem estiver precisando. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, tá? Vamos todo mundo agir com responsabilidade para a gente poder voltar para as aulas o mais rápido possível. Muito obrigado, beijo para vocês e até a próxima.